Carol, você percebe que os investidores eles estão mudando a percepção deles sobre isso? Você tinha que convencer mais o investidor no passado que ele precisava dessa ambientação estratégica do que hoje, por exemplo? Eu acredito que hoje a oferta é muito maior do que a demanda. Então sai na frente quem está com o imóvel pronto. Né? E sair na frente significa maior liquidez, sem dúvida nenhuma. E Carol, você tem algum dado referente ao tempo de venda de uma casa? Por exemplo, eu tenho uma casa que não está mobiliada, que está lá vazia. Ela leva um tempo e pela média nacional é 16 meses, isso a gente já sabe. Sim. Mas você tem algum dado que comprova que mobiliar a casa, fazer uma mobília estratégica, acelera essa venda de fato? A primeira coisa, eu acho, é assim, o imóvel ele precisa estar precificado corretamente no mercado. Vamos partir de 2 exemplos assim. Então, a gente tem uma casa mobiliada, mas precificada no mercado de forma correta, e uma casa sem mobília, por exemplo. A casa mobiliada, sem dúvida nenhuma, se ela tiver com valor correto de mercado, ela é vendida em até 90 dias. Caraca, 90 dias? 90 dias. Essa é a nossa experiência, né, como empresa que tem esse dia a dia, né, que faz isso há muitos anos, mas também a gente pode puxar o dado da NAR, né, que é a National Association of Realtors, que é a maior corretora de imóveis do mundo, né? Eles têm os maiores números, os melhores números globais, que diz exatamente a mesma coisa, mas a gente comprovou de fato isso aqui no Brasil também. Então, por uma questão de hoje ter essa oferta enorme no mercado, né? A gente sabe que isso aconteceu muito pós-pandemia, né? As casas hoje que estão bem imobiliadas, que estão bem precificadas, até 3 meses elas são vendidas. Eu tenho, inclusive, alguns exemplos que eu quero contar aqui para vocês. Vai sim. Boa. Mas antes de entrar nos exemplos ali, a galera fica um pouco confusa. O que é essa mobília estratégica? É só uma decoração? O que é de fato essa mobília estratégica? Como fazer ela? Qual que é o primeiro passo de quem quer contratar uma mobília estratégica? Para a gente começar assim, não dá para fazer uma ambientação estratégica numa casa se não tiver os planejados. Porque não faz sentido nenhum, né, Cássio? A gente colocar todo o mobiliário solto ali e depois ter que retirar tudo isso para que então o cliente tenha aí 60, 90, 120 dias até para poder receber esses planejados. Ele não vai conseguir mudar sem ter, no mínimo, ali a cozinha, né, as áreas molhadas prontas. Então, tendo planejado, toda a parte de planejado da casa, ou pelo menos de forma parcial, aí sim a gente entra com a parte do mobiliário de fato. Legal. E o que você analisa primeiro? Beleza, tô com uma casa vazia aqui agora. Vamos fazer de conta que já tem as partes mobiliadas dos planejados. A pessoa já entendeu que ela tinha que mobiliar uma cozinha, ali, os armários dos quartos pelo menos, né? Closet, gabinete de banheiro. E agora, como que é esse trabalho? O que você pergunta para essa pessoa? O que ela tem que te munir de informações? E como que é esse trabalho? O que você analisa, de fato, para fazer, prestar esse serviço? São 3 etapas. A primeira etapa é a visita técnica. Então, de fato, eu tenho que sentir o imóvel, né? Ver quais são os principais pontos fortes desse imóvel, onde a gente vai valorizar ainda mais. E também possíveis pênaltis. A gente sabe que a construção não é exata, então às vezes sai um ambiente que não está tão bacana como a gente pensou que fosse sair. Então o home staging, né, a ambientação estratégica, ela serve também muito para isso, para a gente poder dirimir eventuais questões aí, problemas que tem uma casa, né? Às vezes a gente pega casas lindíssimas, enormes, mas que a suíte master ficou pequena. Né? Ou o lavabo é muito pequeno, ou tem um revestimento que não faz sentido para aquela casa. Então, existem estratégias hoje que a gente utiliza para poder, ao invés de isso ficar tão nítido, né, tão aparente, de fato a gente até ter uma sensação de algo que passe desapercebido numa visita, por exemplo. Então, o primeiro estágio, a primeira etapa é a visita técnica, que é fundamental para que a gente possa criar uma estratégia para essa casa ser vendida o quanto antes. Partindo disso, a gente entra no primeiro pilar e mais importante do homestaging, que é o orçamento. Eu não posso, para uma casa que eu vou vender, de 10 milhões, por exemplo, chegar com um orçamento de 2 milhões de reais. Não faz sentido nenhum. Isso vai ser uma barreira para o corretor. E o que a gente quer é o quê? Ser um facilitador. Quer que tanto o corretor quanto o investidor tenha muito mais êxito nesse imóvel de forma rápida, trazendo maior liquidez. Eu gosto muito de falar sobre isso porque
A gente tem que ajudar o investidor a vender a casa, não a gente ganhar dinheiro dele, Isso. ganhar dinheiro com ele, né? Eu acho que isso é um princípio que nós desse mercado entendemos, como somos investidores do mercado imobiliário, a gente também sente a dor do outro lado. E a maioria das empresas de imóveis, como a nossa, que trabalham com imóveis planejados, que trabalham com decoração em si, não entendem esse lado, que é enfiar o máximo de peças possíveis, óbvio, para ter a sua lucratividade. Isso aí. Mas não entendem que se eu faço aquele cara vender a casa rápido, ele vai fazer outra, porque ele é desse mercado. E aí eu vou vender de novo, e de novo, e de novo. E ele vai ganhar uma confiança no nosso trabalho. Eu acho que essa é a diferença de quem entendeu o jogo para quem ainda não entendeu o jogo. Perfeito, cara. O seu concorrente vai levar 2 milhões de reais pro cara. Vai. E não vai vender a casa. E não vai. Não vai Pode vender até a conseguir vender pro cara, né? Mas se ele não entender que aquela Pode até conta vender não a casa, fechou, mas a conta não vai fechar. é, Qual que é o meu objetivo de vocês também? É vender o imóvel e não móveis. sim, Exatamente. A gente faz uma ambientação, a gente faz um projeto para que a gente possa colocar o menos possível e valorizar de forma, enfim. Legal. Beleza, a gente teve a visita técnica, a gente entendeu ali o orçamento do cliente. Qual que é o próximo passo? Você entende o possível comprador daquela casa? Como que é esse processo do restante ali pro cara? Antes mesmo da visita técnica, a gente tem que entender em qual região a gente está e o que esse público quer. Sim. Né? Quando a gente fala de Alphaville, Granja Viana, Jardins, por exemplo, Manaus, né? Hoje a gente trabalha território nacional com homestage. Legal. A gente precisa entender o que esse público comprador quer de uma casa que ele visita. Né? Então, entender essas características são fundamentais para que a gente possa desenvolver um projeto que seja um projeto que enche os olhos, que seja um projeto muito atrativo. o investidor geralmente já sabe qual que é o público que o imóvel dele é comprador, ou você ajuda ele a definir isso? Não, a gente tem uma forma que a gente faz uma pesquisa de mercado, de região, para entender o que vai ser mais assertivo para esse imóvel. Boa, boa. Tem que entender a persona, né? Quem é o comprador? Exatamente. É um empresário? É um médico? Tem quantos filhos? Qual a faixa Como que etária? a gente vai agradar? Porque assim, a gente que é do mercado, a gente sabe. O que faz vender um imóvel? O que uma família, quando entra no imóvel, ela abre a porta e fala assim, nossa, é aqui. Quando ela se sente já morando ali. Exato. Então, acho que a ideia do homestage é proporcionar ambientações que quando o casal entra e fala, nossa, eu tô vendo meus filhos correrem aqui, eu já tô vendo a reunião de família acontecendo ali, já tô vendo um churrasco acontecer ali. E a minha concepção é isso que é vender um imóvel. Na verdade, é isso que eu vendo como marcenaria, né? Eu sempre falo isso pra minha equipe. A gente vende momentos de felicidade. A gente é só um processo para acontecer isso. Né? Então, o que faz o casal entrar e olhar e falar, putz, é aqui. E eu acho que entender quem é essa pessoa é o primeiro passo para tudo, né? Eu tenho que saber como que eu vou encantar aquela pessoa, porque, pô, se a estratégia é para um casal que não tem filhos, então eu não tenho que pensar no filho, Exato. né? Se eu tenho que pensar no filho, então eu tenho que pensar na mobília que vai ajudar o filho, não que o cara vai falar, puta, esse sofá não dá, porque eu tenho criança, Né? né? Como que você conecta mais esse público? Né? Como Então, que você faz essa pessoa, essa família se vendo morando ali, realizando um sonho? Quais são as áreas, né, no imóvel? Quais são os ambientes do imóvel que a gente deve valorizar mais? Por quê? Né? Então, toda essa estratégia faz parte do tal do homestaging, que é uma aumentação estratégica para o imóvel. Né? por isso que não é decorar, né? Por isso que não é decorar. Exatamente. Por isso que talvez você não precise colocar uma poltrona de 15 mil reais. Você pode colocar uma de